Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Professor Alan Delavine de Matemática. Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? E aí, gente, na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre formas geométricas espaciais, tá? Então, hoje a gente vai fazer aí uma correção de algumas atividades que vocês devem ter feito aí durante a semana. Eu peço que vocês peguem o material didático de vocês para acompanhar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, bons estudos para vocês. Bom, pessoal, a gente vai dar início aí na página 94, tá bom? Então, peguem aí o livro e nos acompanhem. Primeira questão diz o seguinte, ó. Um artesão construiu uma peça unindo uma pirâmide e um paralelepípedo reto, que possuíam bases iguais, conforme as figuras ao lado. Aí ele pergunta na letra A, gente. A peça obtida pelo artesão tem forma de um poliedro ou de um não poliedro. Gente, lembrando aí, na nossa aula passada, nós falamos aí dessa classificação de poliedros e não poliedros. E a gente viu que os não poliedros, eles também são denominados como corpos redondos. E essa definição nos ajuda bastante aí na hora de classificar essas formas. Então, observem que essa figura aí ao lado, ela não tem nenhuma parte arredondada. Logo, se ela não tem nenhuma parte arredondada, ela é chamada de poliedro. Então, ó, letra A aí é um poliedro. Na letra B, diz o seguinte, ó, quantos vértices, arestas e faces tem? A pirâmide utilizada pelo artesão e logo abaixo o paralelepípedo utilizado pelo artesão. Então, primeiro, vocês vão estar contabilizando aí quantas vértices, quantas arestas e quantas faces tem a pirâmide. Gente, lembrando que as vértices vão ser os pontos de ligamento das arestas, tá certo? Logo, as vértices a gente pode estar relembrando aí, ó, que elas são as quinazinhas aí que a gente encontra na nossa figura. Então, ó, temos aí 5 vértices, 8 arestas e 5 faces nessa pirâmide utilizada pelo artesão. O paralelepípedo utilizado por ele vai ter 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Seguindo, pessoal, na letra C aí, pede para determinar o número de vértices, arestas e faces que tem a forma geométrica espacial construída pelo artesão. Então, gente, vamos aí contabilizar essa figura ao todo agora, não separadamente. Então, ó, na segunda imagem que temos aqui logo acima, nós temos aqui, ó, essa figura montada. E aí, determinando a quantidade de vértices, arestas e faces, nós vamos ter 9 vértices, vocês podem estar contando aí, tá bom? 16 arestas e 9 faces, que formam essa figura aí. Ok, pessoal? Vamos seguir? Então, seguindo, na página 95, nós vamos ter aí, ó, no segundo quesito. Classifique cada prisma em reto e oblíquo. Então, primeiramente, vamos ver a definição aí, tá bom? Para a gente estar relembrando o que são esses prismas retos e oblíquos. Então, os retos, pessoal, são aqueles em que as arestas laterais formam com base um retângulo, um ângulo, né, de 90 graus. Então, percebam aí que temos aqui algumas imagens que nós temos essas arestas laterais formam com base de um ângulo de 90 graus. Então percebam, nessa primeira imagem, nós temos aí um oblíquo, pois essas arestas laterais, elas formam ângulos diferentes de 90 graus. Já a segunda, nós temos aí um reto, prisma reto, pois ela forma aí esses ângulos de 90 graus. Seguindo o terceiro, vamos ter um reto, tá? No quarto, também um reto, temos aí a representação de um cubo. No quinto, temos aí, ó, um prisma oblíquo. No sexto, também um prisma oblíquo, tá? Então, a partir dessa observação,
nós podemos classificar como prisma oblíquo ou reto. Terceiro quesito, gente. Observe a planificação ao lado. Letra A. Que poliedro pode ser obtido a partir desta planificação? Gente, temos aqui uma planificação que lembra até uma estrela, né? Então, quando nós montarmos essa planificação, vamos ter aí uma pirâmide pentagonal, tá? Pirâmide pentagonal. Então, letra B, em relação ao poliedro obtido, determine o número de vértices, arestas e faces. Então a gente observa essa planificação e nós podemos identificar, por exemplo, as faces, as vértices e as arestas. Então temos aí, 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. Quarto quesito, pessoal. Carla quer construir uma figura que lembre um poliedro de 7 faces, utilizando cartolina. Que polígono ela deve utilizar com base para que esse poliedro seja uma pirâmide e um prisma? Olha aí, gente. No caso, ela vai ter que estar utilizando aí, um polígono hexagono, tá? Ou pentágono, para ela obter aí esse poliedro de 7 faces. Quinto quesito. Sabendo que cada polígono corresponde à base de uma pirâmide, determine quantas vértices tem cada uma delas. Então, gente, olha só. Letra A, se for formado aí um poliedro aí, com a base quadrangular, vamos ter aí 5 vértices. Na letra B, se nós tivermos aí uma base hexagonal, nós vamos obter aí 7 vértices. Na C, se tivermos uma base triangular dessa pirâmide, nós vamos ter 4 vértices. E se nós tivermos aí uma base heptagonal, nós vamos ter 8 vértices. Seguindo, pessoal, temos aí, sexto quesito. A estrutura representada ao lado tem forma cúbica e foi construída utilizando canudos e barbantes. Se essa estrutura for desmontada e os canudos colocados em um após o outro, formando uma fileira, quantos centímetros terá essa fileira? Então, temos aí cada canudo desse, ele tem 16 centímetros. Logo, todas as arestas que formam esse cubo tem 16 centímetros, tá? Então temos aí um total de 12 arestas. Só é vocês contarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 em cima, 4 embaixo e as laterais formam 12. 12 arestas. Logo é só você fazer a multiplicação de 12 vezes 16. Logo você vai obter um resultado de 192 centímetros de canudo. Ok? Tranquilo, né? Vamos lá, gente. Vamos seguir. Olha só. Na próxima, nós vamos ter aqui, na página... E nós devemos lembrar, gente, que para ser um prisma, tá? 2 de suas faces, elas são denominadas bases. Então nós estamos tendo uma visão superior, logo a gente está tendo a visão aí de uma das suas bases. Então, a gente vai fazer agora a contagem. Primeiro, nós temos aí, um prisma quadrangular. Primeiro, um prisma quadrangular. Logo, esse prisma quadrangular vai ter 8 vértices. O número de suas arestas vão ser 12 e suas faces 6. Na segunda imagem, nós temos aí um prisma triangular. Então, pessoal,
nós vamos ter aí 11, 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Na terceira, nós vamos ter aí um prisma pentagonal. Então vamos ter aí, ó, 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. E por último, o quarto, nós vamos ter um prisma octagonal. Logo ele vai ter 16 vértices, 24 arestas e 10 faces. Letra B. De acordo com os prismas apresentados, de acordo com o número de faces. Então, pessoal, primeiro aí, ó, nós temos, como nós falamos aí, as faces, que são 6. Então, vamos ter um hexaedro. O segundo, nós temos aí, ó, 5 faces. Então, se ele tem 5 faces, é um pentaedro. O terceiro, ele vai ter 7 faces. Então, ele vai ser um heptaedro. E o quarto, como ele vai ter 10 faces, nós classificamos como decaedro. Tranquilo, gente? Vamos lá seguir. Segundo quesito. Classifique os poliedros em prismas ou pirâmide. E aí, gente, nós falamos que para um poliedro ser considerado um prisma, 2 de suas faces são denominadas de base. Então, logo na letra A aí, nós vamos ter uma pirâmide, pois só temos uma base. Na letra B, eu tenho um prisma, pois 2 de minhas faces são denominadas base. Letra C, uma pirâmide. Na D, vamos ter outra pirâmide. Na letra E, temos um prisma. Na letra F, temos outro prisma. Então, a partir dessas observações, nós conseguimos classificar esses poliedros em prisma ou pirâmide. No terceiro, temos aí, ó, Bia recortou a figura ao lado e, em seguida, fez uma colagem para obter um sólido de papelão. Então, observem aí a planificação que ela fez. Então, o sólido que Bia obteve foi... Temos aí, ó, letra C. Pois, a partir desta planificação, ela obteve uma pirâmide de base triangular. Ok, pessoal? Então... Nessa questão aí, pessoal, a última questão da nossa correção, temos aí uma planificação. Ó. Observe a planificação a seguir. E tem 2 perguntinhas. Qual poliedro pode ser obtido a partir dessa planificação? Que nós vamos obter aí um cubo. E na letra B, pinte com a mesma cor as faces que serão opostas quando o poliedro for construído. Então, gente, vocês podem estar fazendo isso pegando uma folhinha, tá? Desenha aí essa planificação e monta esse poliedro. E aí vocês vão conseguir obter tranquilamente essas 2 respostas. No caso, o cubo, se vocês fizerem aí essa montagem, essa planificação, e aí essas faces opostas, vocês também vão poder estar identificando. Bem tranquilo, tá? Gente, vou estar encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós fizemos aí a correção de algumas atividades sobre as formas geométricas espaciais e além de nós estarmos respondendo aí essas questões do nosso material didático, nós também acabamos que relembrando alguns conceitos, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar revendo a aula, revendo também essa correção da atividade, tá certo? E, como eu sempre falo, tiver alguma dúvida, faz a anotação aí, depois a gente vai estar tirando essas dúvidas. Não se prendam só a esse material, tem muita coisa bacana aí para vocês estarem pesquisando a mais sobre as formas geométricas espaciais, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.